Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Informamos que este é um ato oficial e acadêmico. Por isso, solicitamos que não sejam utilizados cornetas, apitos, faixas e demais aparelhos sonoros e visuais para o bom andamento da cerimônia. Essa cerimônia está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube UFG Oficial. Damos início à cerimônia de colação de grau dos formandos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas do segundo semestre de 2025. Fazem parte da mesa diretiva as seguintes autoridades: a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. A vice-reitora, professora Camila Cardoso Caixeta. Diretor do Campus Goiás e paraninfo da turma de Serviço Social, professor Alisson Cleiton de Araújo. O assessor jurídico da Prefeitura da cidade de Goiás, professor José do Carmo Cirqueira, neste ato representando o prefeito Aderson Gouveia. A vice-diretora do Campus Goiás, professora Elisandra Carneiro de Freitas. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, professor Carlos Antônio Pereira Júnior. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professor Vitor Souza Freitas. Coordenador do curso de Serviço Social, professor Luiz Augusto. A paraninfa da turma de Filosofia, professora Ana Gabriela Colantoni. Coordenador administrativo do Campus Goiás, Laurentino Ferreira dos Santos. Fazem parte da tribuna de honra e extensão da mesa diretiva representantes e homenageados da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, curso de Filosofia, coordenadora professora Priscila da Veiga Borges. Docente homenageada, professora Renata Maria Santos Arruda. Curso de Pedagogia, coordenador professor Paulo Fernando Ribeiro de Souza. A paraninfa, professora Bruna Cardoso Cruz. Docente homenageada, professora Raquel Pereira Soares. Técnica administrativa homenageada, Weslane Rose. Agradecemos a todos que acompanham a transmissão dessa cerimônia. Com a palavra, a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar especialmente os formandos e as formandas. Cumprimento também esta mesa diretiva e declaro aberta esta cerimônia de colação de grau dos cursos de Filosofia, Pedagogia e Serviço Social. Convido a todos e todas para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
Convido o formando Arthur Fernandes de Novaes para, em nome das turmas, prestar o juramento. Prometo exercer a profissão que livremente escolhi, ser fiel aos preceitos da ética, respeitando a liberdade e a diversidade de ideias. Prometo respeitar e defender a vida, a paz, os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar agir com criatividade e inovação. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união das pessoas e dos povos. Assim, prometo. Convido os formandos, o formando e as formandas Arthur Fernandes de Novaes, Brenda Pereira de Souza, Letícia de Araújo Alves, para, em nome das turmas, receberem a outorga de grau. Eu, Sandra Mara Matias Chaves, reitora da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por delegação de competência do excelentíssimo Ministro da Educação, vos concedo o grau a que fizeste jus e pelo qual doravante sereis chamados. Convido os formandos e as formandas agora graduados a sentarem-se, por favor. Convido o orador Sérgio Vieira de Oliveira para proferir o seu discurso em nome das turmas. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo as autoridades acadêmicas presentes, professores, servidores da instituição, familiares, amigos e, de modo muito especial, todos os formandos e todas as formandas que hoje celebram a conclusão de uma etapa tão importante em suas vidas. Hoje celebramos muito mais do que o encerramento de uma etapa acadêmica. Celebramos histórias, trajetórias e sonhos que, ao longo dos anos, foram construídos com dedicação, esforço e esperança. A colação de grau representa o resultado de anos de dedicação, estudo, desafios superados e sonhos cultivados. Cada pessoa aqui presente teve sua história transformada ao atravessar as portas da universidade. Ao longo dessa jornada, laços foram construídos, saberes foram compartilhados e caminhos antes distintos passaram a se conectar. Durante nossa caminhada acadêmica, enfrentamos inúmeros desafios. Foram noites de estudo, trabalhos, provas, apresentações, dúvidas e muitas vezes incertezas. Houve momentos em que pensamos em desistir, mas seguimos em frente. Conseguimos porque acreditamos em nossos sonhos e, sobretudo, porque nunca estivemos sozinhos. Estão reunidos nessa cerimônia formandos de diferentes cursos, cada qual com suas particularidades, saberes e trajetórias. Caminhos diversos que, ainda assim, se encontram em um mesmo propósito: o compromisso com a sociedade,
um compromisso que nos convoca a olhar para o outro, a compreender as realidades que nos cercam e a contribuir com responsabilidade e sensibilidade para a construção de um mundo mais justo e humano. Ao longo da formação acadêmica, os formandos vivenciaram muito mais do que conteúdos teóricos. Aprenderam a dialogar, a questionar, a pesquisar e a compreender as diferentes realidades que compõem nossa sociedade. Aprenderam também que o conhecimento ganha verdadeiro sentido quando se conecta com a vida das pessoas e com as necessidades da comunidade. Nenhuma conquista acontece de forma isolada. Por isso, este também é um momento de gratidão. Agradecemos aos professores que, com paciência e dedicação, compartilharam conhecimentos e experiências. Cada aula e orientação, incentivando e contribuindo para formar não apenas profissionais, mas cidadãos críticos e comprometidos com a sociedade. Agradecemos também aos nossos familiares e amigos. Vocês foram nosso apoio nos momentos difíceis, celebraram nossas conquistas e acreditaram em nós, mesmo quando nós mesmos duvidamos. Este momento marca o encerramento de um ciclo, mas também o início de novos caminhos. Caminhos que certamente serão desafiadores, mas que também serão repletos de oportunidades para aprender, crescer e contribuir. Que cada formando e formanda leve consigo não apenas o diploma, mas também os valores, os aprendizados e as experiências construídas durante sua formação. Por fim, recorremos às palavras de Paulo Freire. A educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. O acesso e a permanência que hoje tivemos na universidade pública ainda representa o privilégio de poucos e o sonho de muitos. Estar aqui, neste momento, é também reconhecer o valor de cada passo dado até aqui e cada oportunidade conquistada. Hoje saímos transformados por essa educação, transformados pelo conhecimento, pelas experiências e pelos encontros que marcaram nossa caminhada. E é a partir dessa transformação que assumimos a responsabilidade de contribuir para o mundo, lutando para a universidade pública seja verdadeiramente um espaço para todos e todas. Essa conquista não é apenas nossa, ela permanece a todos os caminhos ao nosso lado dessa jornada. Familiares, professores e colegas. E pertence também àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de pisar no chão de uma universidade pública, mas que sonham com esse dia. Que nossa trajetória, a partir de agora, também seja parte dessa transformação. Parabéns a todos pela conquista. Muito obrigado. Representando os paranifos homenageados pelas turmas, convido a paranifa da turma de Filosofia, professora Ana Gabriela Colantoni, para fazer uso da palavra. Boa noite. Eu sou professora Ana, do curso de Filosofia, fazendo a minha autodescrição. Eu uso cabelo e unhas vermelhos e estou vestindo uma beca azul marinho e preta. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa. Cumprimento, então, a magnífica reitora Sandra Mara, Matias Chaves, que depois de ter vencido 2 eleições, está finalmente ocupando o cargo. É uma honra para nós tê-la conosco. Aliás, o Senado votou a lei que põe fim à lista tríplice. Esperamos que ações antidemocráticas que ocorreram com Sandra Mara no governo Bolsonaro não ocorram nunca mais. Cumprimento, então, Camila Cacheta, vice-reitora, né? É um prazer recebê-la conosco. Cumprimento a diretora em exercício, a competente professora doutora Elisandra Carneiro de Freitas, o paraninfo da turma do Serviço Social, nosso querido e admirável diretor, professor doutor Alisson Cleito Araújo, coordenador do curso de Serviço Social, aquele que sempre está a nos mobilizar
fez aniversário ontem, professor Luiz Augusto Vieira. O chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, o tão dedicado professor Dr. Carlos Antônio Pereira Júnior. O chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais e Aplicadas, um dos professores mais críticos, o Dr. Vitor Souza Freitas. O técnico representante, o prefeito do campus, o compromissado senhor Laurentino Ferreira dos Santos. E o professor doutor José do Carmo, representando aqui a prefeitura. Estendo meus cumprimentos às trabalhadoras e aos trabalhadores dessa instituição que estão aqui, que foram convidadas e convidados pelos formandos e pelas formandas. Receber tal convite é uma expressão de estabelecimento de vínculo afetivo muito importante para a concretização de uma formação adequada. Cumprimento as pessoas que são parentes e amigas e amigos, pois sabemos que o processo de formação muitas vezes envolve apoio de várias maneiras e acolhimento de pessoas de fora da universidade. Essa vitória também de vocês. Finalmente, cumprimento as pessoas que são o motivo pelo qual estamos aqui reunidos. Formandas e formandos de 2026, dos cursos de Filosofia, Licenciatura em Educação do Campo, Serviço Social e Pedagogia. Lembrando que a Pedagogia é o nosso curso mais recente, sendo esta a primeira turma e que, por isso, merece destaque. Também gostaria de destacar o único formando presente da turma de Filosofia, Arthur Fernandes de Novaes, que foi meu orientador, foi me orientando, e que me convidou para participar dessa festa. A Filosofia é um curso difícil, que exige muitas leituras e dedicação, então parabéns por estar aqui. Mas também há presenças ausentes. Não poderia deixar de mencionar Isabela Moura, Ítalo Moraes, que se destacaram no curso, formaram-se, mas que decidiram não participar da celebração. Também temos a presença ausente dos que poderiam ter se formado nessa data, mas que há cerca de um ano partiram cedo dessa vida, Nicolas Augusto e Tiago Candalês, deixando marcas em nossos corações. Encerrando meus cumprimentos, eu afirmo que me sinto muito honrada em estar aqui e agradeço a oportunidade. Um grande dia, um momento de refletirmos sobre o fechamento de um ciclo e de início de outro, o fim e o início. E diante dessa coletividade de estudantes aqui reunidos, nós encontramos a diversidade e as singularidades. Nesse tempo comum em que estiveram aqui, muitas foram as formas de vivenciar tudo isso. Aquelas pessoas que se dedicaram com afinco a seus estudos, destacando-se nas notas. Outras pessoas foram além e vivenciaram a universidade nos projetos de pesquisa e de extensão com a comunidade, muitas vezes ao participar de atividades que estavam muito além das exigências acadêmicas. Outras pessoas conseguiram participar da construção política da universidade. Vivenciar a universidade não é somente vivenciar a sala de aula, pois aqui não é o lugar para se aprender um conteúdo que deverá ser reproduzido, mas é um espaço de engendramento do saber, de tal forma que o modo de estar pode modificar as estruturas. Entre erros e acertos, a responsabilidade do processo de ensino e aprendizado é sempre partilhado. E diante das oportunidades e do aproveitamento profícuo delas, vocês estão aqui celebrando essa conquista. Mas não é um momento somente de celebrar, é também um momento de refletir sobre os desafios do amanhã. Eu desejo que vocês não tenham medo, porque o medo paralisa. Que vocês sejam alinhados com suas prioridades para vivenciarem a plena liberdade e assumirem a responsabilidade de suas ações. Assim como Sartre faz um apelo aos intelectuais, eu também faço um apelo para que estejam sempre do lado dos oprimidos, dos mais vulneráveis.
É importante compreender que vocês não são responsáveis somente pelas escolhas que afetam suas vidas, mas também pelo que acontece no mundo, pois a história do mundo é a somatória das histórias individuais das nossas histórias. Com isso, e pelo princípio da reciprocidade, faz necessário pensarem no coletivo, pois foi o coletivo que permitiu esse momento. Afinal, é o dinheiro da arrecadação pública que sustenta essa universidade gratuita e de qualidade, democrática e popular, no interior do centro-oeste brasileiro. Outro aspecto que gostaria de chamar a atenção é que, na era da internet e da inteligência artificial, a transferência da responsabilidade para a máquina é uma lástima. Portanto, vocês que fazem parte da elite pensante desse país, não deixem de exercer o que é mais próprio do humano, a força criativa, a escolha. E não deixem suas mentes serem capturadas por projetos que não são os de vocês. Instrumentos são meios, mas não podem ser fim. Consequentemente, gostaria de pedir que as escolhas de vocês nunca sejam feitas com a finalidade do dinheiro. Lembrem-se sempre, dinheiro é meio, e se ele se tornar fim, você abrirá mão daquilo que pode ser sua maior riqueza, a vivência em comunidade. A filosofia nos ajuda a questionar e muitas vezes nos leva a aporias. O serviço social nos ajuda a pensar sobre o que é possível ser feito para a sociedade como um todo, dentro desse sistema em que vivemos. A pedagogia nos ensina que aprender é ato contínuo e a encontrar soluções provisórias para uma melhor educação. A licenciatura em Educação do Campo nos ajuda a reinventar, a valorizar os saberes outros e inverter a lógica da alteridade, colocando como outros conhecimentos formais. Em todas essas áreas, há potenciais positivos e limites. Então, eu convido a vocês a olharem e a viverem o conceito de confluência do Nego Bispo, não desprezarem o diverso, tentarem superar as limitações do repertório próprio e a viverem a comunidade, experimentar a afetividade, pois é isso que eleva a dignidade em qualquer escolha. Por fim, gostaria de lembrar-lhes que a universidade está com as portas abertas e muitas vagas disponíveis. Orgulham-se do que vocês ajudaram a construir. Divulguem as possibilidades para seus amigos e parentes. Incentivem mais pessoas a usufruírem do que vocês usufruíram. E voltem. Voltem para nos contar da profissão, da vida, das saudades. E voltem para continuar a vida acadêmica nos projetos de pesquisa, de extensão, uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Voltem também trabalhando na universidade. Fiquem de olho nos editais, nos concursos, nas vagas de contratação. Porque vocês vão, mas pense que não é um adeus, mas sim um até logo. Representando os chefes de unidades presentes, convido o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, professor Carlos Antônio Pereira Júnior, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes.
Saudações à nossa magnífica mesa diretiva, na presença da magnífica reitora e magnífica vice-reitora, professora Sandra Mara, professora Camila, presença do nosso diretor, professor Alisson, da vice-diretora, professora Elisandra, do chefe de unidade, né, chefe da unidade acadêmica especial de Ciências Sociais Aplicadas, professor Vitor Souza Freitas, professora Ana Paraninfa, nosso técnico sempre presente, Florentino, o coordenador do curso de Serviço Social, professor Luiz, e ao representante, né, da Prefeitura, professor Zé do Carmo. Estender os cumprimentos a todos os familiares, né, amigos que estão aqui presentes para agraciarmos, né, os grandes homenageados da noite, nossos formandos e formandas dos nossos cursos de Serviço Social, Pedagogia e Filosofia. Prometo ser bem breve, né, porque sempre que eu estou nessa posição, eu ressalto o nosso potencial de formar professores, né, nesse interior do Cerrado, bem ressaltado pela professora Ana. E essa noite ela é muito simbólica, porque a nossa reitora presente, né, é uma professora pedagoga, que está aqui presente para a formatura da nossa primeira turma, né, de pedagogia. Então isso torna essa noite ainda mais emblemática, mais especial. É uma coincidência que não sei se acontece com muita frequência, né? Então, acho que é muito interessante a gente ressaltar essa questão, né? Nós estamos numa condição bem interessante, porque a gente coloca professores no mercado num cenário que é muito desafiador, né? Vocês que estão prontos para o mercado de trabalho, se formaram aí durante um processo, né, que se estendeu durante 4 anos, e vocês entendem muito bem, vocês entram na universidade numa época, né, está instaurada uma pandemia, e saem agora com as consequências dessa pandemia, né, porque a gente entra para uma sala de aula muito mais desafiadora do que sempre foi. Então, a gente sempre ressalta esse potencial, né, de um professor bem formado que sai de uma universidade pública, de um curso presencial, que vivendo ali todas as contradições de um processo científico, pedagógico, muito complexo, mas que também nos sinaliza condições de transformar, né? E a gente vai para dentro de uma escola visando o quê? A construção de um saber junto aos nossos alunos, crianças que vão se desenvolver e vão se espelhar em nós, né? Principalmente vocês que estarão lá, e depois aqui para nós, que acaba que a influência que vocês exercem nesses alunos alimentam os nossos cursos, né? Não vou me estender muito, mas eu também gostaria de deixar aqui uma mensagem, dizer o quanto os cursos de licenciatura transformam vidas, né? Porque hoje a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, em grande maioria, recebe alunos provindos de escolas públicas. E esse cenário tem mudado, faz tempo que eu não dou uma olhada nessa estatística, mas eu também sempre gosto de ressaltar que na renda per capita familiar, a nossa unidade está em último lugar, né? Acho que isso mudou. Mas eu preciso me certificar disso, eu tenho acompanhado essa estatística, mas dentre todos os nossos esforços, essa estatística ela tem mudado, mas eu acredito que a gente ainda continua ali no último lugar, mas que nós temos um potencial de transformar a vida de todos e todas, né, que passam pela unidade. E os cursos de licenciatura, eles transformam vidas, porque sistematicamente no Brasil nós temos um déficit de professores assombroso. Então eu sempre falo, quem se forma em licenciatura não fica desempregado, né? Seja na situação que for. Então, as perspectivas de futuro para os licenciados são muito positivas, né? Agora enfrentar os desafios da profissão. Em relação aos nossos queridos, né, alunos do curso de Serviço Social, eu sempre ressalto, né, a aproximação que nós temos da profissão docente com a prática do serviço social. E é muito importante que a gente sempre esteja prontos aí para trocar experiências, né? Eu acredito que os desafios do trabalhador na área de serviço social, quando lida com as infâncias, com as crianças, seja muito parecido, né, com aqueles que os professores enfrentam nas salas de aula. Então é isso. Desejar aqui os meus parabéns, né? Deixar as portas da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas sempre abertas, né? Para que vocês voltem, participem das nossas ações de pesquisa, extensão, pós-graduação.
estaremos sempre prontos para recebê-los, né, de braços abertos, para que continuemos nesse processo de partilhas de experiências. E, para finalizar, deixo aqui um pequeno trecho, né, do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, no qual ele nos coloca que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades, né, para a sua construção e produção. Então, sempre que vocês adentrarem a sala de aula, pensar, né, nessa possibilidade de criar condições para transformar vidas, né, dar condições para que todos tenham a possibilidade de aflorar esse processo criativo que a Ana bem colocou aqui para nós, né? A criar as condições para a produção de conhecimento significa a gente dar voz e protagonismo aos nossos alunos e condições para que eles exerçam a sua criatividade, a sua liberdade e, consequentemente, né, alcancem aí o seu pleno desenvolvimento. É isso. Boa noite. Desejo, né, uma ótima noite a todos e todas e parabéns a todos os formandos e formandas. Obrigado. Convido a vice-diretora do Campus Goiás, professora Elisandra Carneiro de Freitas, para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todas as pessoas. Como a professora Sandra Mara disse, eu sou a professora Elisandra. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos e enrolados e estou vestindo uma beca escura. Gostaria de, nesse momento, primeiro, saudar a mesa diretiva, em nome da magnífica reitora, professora Sandra Mara, professora Camila, cumprimento meus demais colegas que estão na mesa, né? Vou dirigir também, especialmente, aos meus colegas de profissão, aos técnicos administrativos que estão aqui homenageados, aos que estão no auditório, aos meus colegas professores e professoras dos diversos cursos aqui do campus, né? E gostaria de saudar especialmente, vou pedir uma licença, as professoras, professores e técnicos do curso de Pedagogia. Já foi lembrado aqui por outros momentos que a gente nós estamos formando a primeira turma do curso de Pedagogia. E antes mesmo de vocês chegarem no campus, vocês foram sonhados, desejados, e muito trabalho foi colocado, muitos esforços, muitas mãos. Então, além do nosso profissional, também foi colocado as nossas vidas pessoais, enquanto professores, professoras e técnicos desse campus, na construção desse curso. Então, por isso que eu peço a licença para fazer esse cumprimento de maneira especial. Vou cumprimentar também as famílias que estão aqui presentes, né, pais, mães, cônjuges, afetos, filhos e filhas, porque vocês confiaram a nós, pessoas muito preciosas, e a universidade tem a honra de recebê-los, né, durante 4, 5 anos de formação. Cumprimento agora os ilustres da noite, as nossas formandas e formandos dos cursos de Serviço Social, Pedagogia e Filosofia. Hoje a gente celebra, é um dia de festa, é um dia de celebração, e é um dia de fechamento de ciclos, e os ciclos precisam ser comemorados, né? Então, parabéns a vocês. Vejo muitos rostos que o ano que vem estarão aqui também, né? Então, se preparem. Queria dizer dessa turma, né, dos 3 cursos, que foram estudantes que vivenciaram esse campus. Né? Eles não passaram por esse campus, eles têm uma trajetória de protagonismo que modificaram várias atividades e a forma desse campus se comportar. E eu gostaria de, inclusive, né, de relembrar algumas coisas, como, por exemplo, várias vezes que essas alunas e esses alunos
foram atrás, né, pela busca dos direitos da assistência estudantil, quando se mobilizaram para reivindicar as questões do restaurante universitário, né, se mobilizaram ativamente nas diversas causas do campus, né, então foram alunos e alunas que foram de fato protagonistas, organizadores, presentes e atuantes na vida universitária do campus Goiás. Ao mesmo tempo, vocês construíram trajetórias também muito potentes nas diversas atividades aqui, né? Além da militância, mas também nas atividades de ensino, pesquisa, extensão. A gente tem uma primeira turma que vivenciou a curricularização da extensão, e não foi fácil, né? Não tem sido fácil, é um desafio para nós. Ao mesmo tempo, né, o Campus Goiás ele tem uma trajetória já consolidada nesse território do Vale do Rio Vermelho, com a formação, então, de profissionais para a realidade que contribui com a transformação desse território. Há mais de 10 anos, nós estamos colocando assistentes sociais, filósofos, aqui na nossa região e em outros lugares, e esses profissionais têm modificado substancialmente as rotinas, o trabalho, né, e os órgãos públicos, principalmente, dessa cidade. A primeira turma da pedagogia tem também um significado extremamente político para nós, profundamente político, né? Vocês ajudaram a transformar um projeto em realidade. Vocês concretizaram aquilo que ainda era um sonho, né, através de cada conquista diária, de cada trabalho, de cada projeto que foi conquistado por todo o grupo, por toda a comunidade acadêmica. Vocês vivenciaram essa história e vocês vão deixar um legado importante nesse campus. Vocês seguem como educadores, educadoras, já muitos nos espaços profissionais de trabalho, né? E são muitos desafios para a educação pública nessa universidade. A presença de vocês, e aí o meu colega, o professor Carlos, ressaltou, né, a trajetória da universidade, desse campus, das nossas unidades com a classe trabalhadora, né? Então, os desafios, a presença de vocês é muito necessária na universidade, é um ato político, também é firmar a disputa por um projeto de sociedade, de universidade, né? Aos formandos, então, de serviço social, filosofia, gostaria de reafirmar a confiança que nós temos também em vocês, no exercício da profissão, que vocês possam continuar atuando com responsabilidade, compromisso e transformação social. Hoje, nós, Campus Goiás, Universidade Federal de Goiás, temos orgulho da formação que nós podemos proporcionar a vocês, dos profissionais que nós estamos colocando, comprometidos com a construção de uma sociedade cada vez mais justa e comprometida com as causas sociais. Parabéns pela conquista, parabéns aos familiares também por essa conquista. Passo a palavra para o coordenador administrativo do Campus Goiás, Laurentino Ferreira dos Santos, que fará a leitura do termo de colação de grau. Boa noite. Termo de colação de grau. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2026, às 19 horas, de maneira presencial, perante a mesa diretiva que este subscreve, sob a presidência da reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves, participaram os formandos dos cursos de Filosofia,
Pedagogia e Serviço Social. Para constar, lavrou-se o presente termo que, julgado procedente, segue assinado pela reitora da UFG, pelo diretor do campus Goiás, pelo chefe das unidades acadêmicas e por mim, coordenador administrativo do campus Goiás. Com a palavra, a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. Boa noite, mais uma vez, a todas as pessoas. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Cumprimento esta mesa diretiva, essa ilustre mesa diretiva. Quero cumprimentar a professora Camila, vice-reitora da UFG, que aceitou junto comigo o desafio e a honra de gerir a Universidade Federal de Goiás pelos próximos 4 anos. Nós estamos com um pouco mais de 2 meses de gestão. É a primeira vez que a Universidade Federal de Goiás vai ser gerida por 2 mulheres nesses 65 anos. Né? Eu acho importante ressaltar isso, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acredito que Camila e eu representamos muitas mulheres que no seu cotidiano desempenham diferentes papéis, não é? E enfrentam grandes desafios para chegar, por exemplo, a um cargo de gestão, enfrentam desafios no mundo do trabalho. Então, chegar à gestão de uma universidade do porte da UFG não é pouca coisa para nós, mulheres, né? E nós recebemos a escolha da comunidade universitária com muita humildade e com muito compromisso e com muita honra, né? E vamos trabalhar muito com o apoio de todas e todas para fazer o melhor por esta instituição. Quero cumprimentar o professor Alisson, diretor do Campus Goiás, paraninfo da turma, né? Que bacana, parabéns pela homenagem. Cumprimento o professor José do Carmo, aqui representando o prefeito da cidade de Goiás. Cumprimento a vice-diretora do Campus Goiás, Elisandra, que foi minha aluna na pós-graduação. Prazer enorme estar aqui com você, Elisandra. Cumprimento o chefe da unidade acadêmica de Ciências Humanas, professor Carlos, o chefe da unidade acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, professor Vitor, o coordenador do curso de Serviço Social, professor Luiz Augusto, a paraninfa da turma, professora Ana Gabriela, o coordenador administrativo, Laurentino. Cumprimento todos e todas da tribuna de honra. Eu vou citar o nome porque eu acho que é uma honra, né, ser homenageado pelas turmas, homenageados e homenageadas, né, aqueles que estão aqui à mesa, que estão na tribuna de honra. Então, eu cumprimento a professora Priscila, a professora Ana Gabriela, a professora Renata, o professor Paulo, a professora Bruna, que também foi minha aluna na pós-graduação, a professora Raquel e a técnica Weslaine. Né? Parabéns pela homenagem. Quero cumprimentar também a professora Denise, né? E cumprimentar a todos os familiares, amigos aqui presentes, todos os demais professores, técnicos administrativos, estudantes aqui do Campus Goiás, e quero cumprimentar especialmente aos formandos e às formandas por esse dia, que é um dia de júbilo, um dia de comemoração e um dia de alcance, né, de objetivos de cada um e de cada uma de vocês. Porque hoje a gente celebra um momento muito especial na vida da universidade.
Ao fazer a colação de grau, a Universidade Federal de Goiás, o Campus Goiás, entrega para a sociedade profissionais da mais alta qualidade, que foram formados com competência, com compromisso, com dedicação por parte de todos aqueles que contribuíram nos processos formativos de vocês. Este é um rito que marca o encerramento de uma etapa importante, de uma fase importante, mas, sobretudo, o início de novas responsabilidades ou de mais responsabilidades profissionais e sociais. Cada diploma entregue aqui representa anos de dedicação, de estudo, de superação de desafios e confiança no poder transformador da educação pública, como foi dito aqui. Nesta cerimônia, nós estamos celebrando a formatura, não é, a colação de grau de estudante de filosofia, serviço social e pedagogia, e para mim é uma honra estar aqui, porque eu sou professora desde os meus 17 anos. Alfabetizei durante muitos anos, fui professora de educação infantil, fui professora de primeira fase do ensino fundamental, fui coordenadora, fui diretora, então a minha trajetória toda foi na educação. E a minha formação toda foi na escola pública, na universidade pública. Então, para mim, é uma satisfação participar de uma colação de grau onde eu tenho colegas de profissão e uma satisfação participar, né, da colação de grau da primeira turma do curso de pedagogia do Campus Goiás. E, como já foi colocado aqui, nós precisamos muito de professores, né, de professores e de professoras. A nossa sociedade está carente desses profissionais, para que a gente possa realmente, como também já foi colocado aqui, pelo orador da turma, a educação transforma pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, nós precisamos que a nossa educação realmente possa contribuir efetivamente para transformar pessoas, para que a gente possa contribuir para ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, né, para todas as pessoas. E essas formações de vocês que concluem os cursos hoje são formações que, embora distintas, compartilham um compromisso profundo com a compreensão da sociedade, com a defesa de direitos e com a construção de uma vida coletiva mais justa. O serviço social ocupa um papel fundamental na garantia de direitos e na construção de políticas públicas que atendam às populações mais vulneráveis. A filosofia, em suas dimensões de bacharelado e licenciatura, nos convida a exercitar o pensamento crítico, a reflexão ética e a capacidade de questionar e compreender o mundo em que vivemos. E a universidade e a pedagogia, né, tem um papel fundamental, como eu coloquei aqui, né, especialmente na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A universidade pública tem entre suas maiores responsabilidades formar profissionais e cidadãos capazes de atuar com conhecimento, sensibilidade social e compromisso democrático. E os números que acompanham a trajetória recente desses cursos aqui no Campus Goiás ajudam a revelar a dimensão desse trabalho. Entre 2021 e 2025, os cursos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas reuniram 321 estudantes, com uma composição bastante equilibrada entre homens e mulheres. Esses cursos, no curso de Serviço Social, da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, foram 284 estudantes matriculados neste mesmo período, com uma presença majoritariamente feminina, 75% do corpo discente. Além disso, 68% desses estudantes se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas, um dado que expressa a importância das políticas de inclusão, como eu coloquei ontem, né, na colação de grau aqui, e o papel da universidade pública na ampliação do acesso ao ensino superior. Mas não basta possibilitar o acesso. É preciso que nós tenhamos políticas públicas e políticas na universitária que realmente promovam a permanência, e nós vamos batalhar cada vez mais
para promover a permanência dos nossos estudantes na universidade e criar as melhores condições para que eles possam não só ter acesso a uma universidade pública, mas concluir os seus cursos com qualidade, né? Especialmente aqui no campus Goiás, nós teremos uma atenção especial. Sabemos que temos muitos desafios, né? A Alisson e eu comentávamos ali há pouco de muitos desafios que nós temos aqui no campus, mas nós estamos com o firme propósito de a nossa presença aqui no campus, né? Nós estamos já amanhã com uma equipe aqui para discutir algumas questões para que a gente realmente possa superar alguns desafios que se apresentam aqui no campo. Ao longo desses anos, né, eu estava comentando sobre serviço social, nesse período citado aqui, 67 estudantes concluíram sua formação em serviço social, reforçando a presença de profissionais qualificados em um campo essencial para a promoção da justiça social. A qualidade da formação também se reflete nos processos de avaliação acadêmica. A grande maioria desses cursos e a grande maioria dos cursos aqui do campus Goiás são cursos bem avaliados, tanto na avaliação do MEC quanto na avaliação do ENAD. Aos formandos e formandas de hoje, quero destacar que escolheram profissões profundamente conectadas com os desafios do nosso tempo. Vivemos em uma sociedade marcada por desigualdade, por disputas de ideias e por transformações sociais aceleradas, por transformações no campo da tecnologia aceleradas, pela presença da inteligência artificial, né, nas nossas vidas de diferentes maneiras. Nesse contexto que nós estamos vivenciando atualmente, o trabalho de assistentes sociais, de professores, de filósofos, de pesquisadores e profissionais das ciências humanas de uma forma geral torna-se ainda mais essencial. Vocês atuarão em escolas, instituições públicas, organizações sociais, projetos comunitários, espaços de pesquisas, universidades, quem sabe, e diferentes áreas da gestão pública e privada. Em todos esses lugares, a sociedade espera de vocês não apenas conhecimento técnico, mas também compromisso ético, sensibilidade social, capacidade crítica, de forma que vocês possam efetivamente contribuir para construir uma sociedade, como eu já disse, uma sociedade mais equânime, uma sociedade em que todas as pessoas possam usufruir de tudo aquilo que têm direito. Quero registrar um agradecimento muito especial às famílias, como também já foi colocado aqui, que acompanharam e apoiaram cada etapa dessa trajetória. Agradeço, mais uma vez, às professoras, aos professores, à gestão do Campus Goiás, aos técnicos e técnicas administrativas, cuja dedicação cotidiana sustenta a qualidade da formação oferecida pela Universidade Federal de Goiás, aqui no Campus Goiás. Principalmente, agradeço a vocês, formandos e formandas, por terem escolhido estudar em uma universidade pública, gratuita, socialmente comprometida. Cada trajetória que hoje se conclui fortalece o papel da Universidade Federal de Goiás como instituição que produz conhecimento, que forma profissionais, que forma cidadãos e contribui para o desenvolvimento do país. Que esta cerimônia não seja um ponto final, mas um novo começo. Que o conhecimento, o pensamento crítico e o compromisso com os direitos humanos acompanhem cada um de vocês em suas trajetórias profissionais. A Universidade Federal de Goiás continuará sendo a casa de vocês, na formação continuada, na pesquisa, na extensão, no compromisso público que nos une. Voltem quando quiserem para fazer novos cursos, não é? Para fazer pós-graduação ou para simplesmente visitar o Campus Goiás. Parabéns às unidades acadêmicas, parabéns à gestão do Campus Goiás, parabéns a toda a equipe que possibilitou que vocês estivessem aqui hoje. Parabéns a cada um e a cada uma de vocês. Viva a Universidade Pública. Muitíssimo obrigada.
Iniciamos agora o momento de entrega dos diplomas. Para este ato solene, convidamos a reitora e os demais componentes da mesa diretiva a se posicionarem à frente da mesa para a recepção dos novos graduados. Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, curso de Filosofia, Arthur Fernandes de Novaes. Curso de Pedagogia, Brenda Pereira de Souza. Giovana Araújo Gomes de Assis. Lívia França Mendes. Otávio Soares da Silva. Sérgio Vieira de Oliveira.
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, curso de Serviço Social, Giovana Rodrigues Oliveira. Convidamos os componentes da mesa diretiva e da tribuna de honra para se dirigirem às primeiras cadeiras na plateia para a foto oficial da cerimônia. Convidamos o público a ficar de pé e participar do momento do registro oficial da cerimônia. Para o encerramento da cerimônia, com a palavra a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. Mais uma vez, agradeço a presença de todas as pessoas, parabenizo os formandos e formandas, agora profissionais, agradeço a todos os componentes da mesa diretiva, peço uma salva de palmas e agradeço o nosso cerimonial. Agradeço a equipe da TV UFG, a nossa fotógrafa, e declaro encerrada esta cerimônia de colação de grau.